Meu boa tarde a todos. Iniciamos hoje a gravação de mais um episódio do podcast CLTcast, a atividade de extensão desenvolvida no curso de Direito da Faculdade de Balsas, Unibalsas. O presente trabalho efetivo discente, coordenado pela advogada e professora de Direito Individual e Coletivo do Trabalho, professora Larissa Ferreira Alves, visa, mediante a gravação de um podcast acerca da temática a inteligência artificial nas relações de trabalho e também de emprego, visa fomentar o conhecimento de diversos aspectos do universo jurídico, levando ao alcance da comunidade local e demais ouvintes os reflexos da inteligência artificial nas relações de trabalho e emprego, sob o viés de trabalho brasileiro e as demais possibilidades. Sou Antônio Carlos Fernando Coelho Júnior, acadêmico do 4º ano vespertino do curso de Unibalsas. Estarei junto com o Colégio Célia Augusto, acadêmico do curso de Unibalsas. Neste momento estarei mediando esse podcast, buscando uma conversa com um convidado externo. Para isso, contamos com a presença da nossa convidada externa, a doutora Vice Cabral, advogada especialista em Direito e Processo do Trabalho, Compliance Digital e LGPD. Advogada também, conselheira da fiscal da Associação Brasileira de Mulheres da Carreira Jurídica, Comissão Maranhão. Também coautora das obras Trabalho e Humanidade, da editora LTR, e Reflexo do LGPD no Direito e Processo do Trabalho, da editora Revista dos Tribunais. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite e por estar nesse momento conosco. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, eu acho que esse momento acadêmico é sempre muito importante. Todas as vezes que eu recebo convite para estar aqui na Unibalsas, eu procuro encaixar na agenda e aceitar, porque eu gosto desse diálogo. Afinal, é na academia que a gente compartilha conhecimento e aprende também. Então, eu quero parabenizar a turma de Direito por esse podcast. Eu achei o nome super criativo, adorei o CLTcast. Acho que a gente tem mesmo que trazer essas temáticas de direito do trabalho para a discussão da sociedade, porque o trabalho é base social. Então, não se separa trabalho de sociedade. Então, eu fico muito honrada e agradecida pelo convite. Hoje, iremos analisar como a inteligência artificial, advinda com a nossa revolução industrial, pode estar impactando o mundo do trabalho e a geração de emprego. Além disso, questões éticas e jurídicas em debate contemporaneamente. Quem será responsabilizado, por exemplo, se a inteligência artificial causa algum dano na relação de trabalho? Ao mesmo tempo, como a inteligência artificial pode também estar contribuindo com os trabalhadores e suas corporações, inclusive, ou até mesmo substituí-lo. Vivemos numa era de transição digital, sendo factível que num futuro mais próximo ou menos próximo, poucas atividades humanas e poucas profissões irão escapar da presença ou colaborativa ou substitutiva da dimensão tecnológica da inteligência artificial. Como isso de provocação, doutora? Trago essa indagação. Será como a inteligência artificial pode estar dimensionando a questão do trabalho humano? No sentido, por exemplo, se pode substituir ou não pode, nessa relação, vamos um pouquinho entender? Você falou bem do mundo digital, né? Então, hoje a gente não pode separar o digital do analógico. Eles andam juntos. O digital tem ganhando cada vez mais espaço e óbvio que ele vai estar inserido no mercado de trabalho. Afinal de contas, nós estamos aqui com o celular o tempo inteiro, o WhatsApp já é uma ferramenta de trabalho, redes sociais também. E óbvio que as informações estão sempre sendo trocadas. Recentemente a gente teve a inteligência artificial, o mais famoso ChatGPT, entrando no mercado. E eu digo assim, entrando no mercado de trabalho, porque ele já estava no mercado social há muito tempo. E tem diversas ferramentas além do ChatGPT que você pode utilizar no mercado. O que a gente pode ver como lícito ou ilícito, como favorável ou não favorável, são as próprias regras internas. Cada empresa, ela tem dentro do seu ordenamento o seu direito ao poder diretivo, né? O que é o poder diretivo do empregador? É o poder de comando, é o poder de estabelecer o que pode, o que não pode, os limites de atuação. Então, dentro do seu poder diretivo, ele tem o poder regulatório, que é regular os limites da relação laboral. Dentro desses limites, eu posso estabelecer regras para uso do ChatGPT, por exemplo. Então, eu posso dizer o que pode e o que não pode ser feito através da inteligência artificial. E quando eu crio regras claras e transparentes, a gente tem um viés de
conformidade, que nada mais é do que um viés de compliance, porque compliance é estar em conformidade. Então as coisas elas não se separam mais. A gente tem direito do trabalho, a gente tem relação laboral, a gente tem um contrato de trabalho que tem como princípio básico o princípio da boa-fé contratual. Então dentro da boa-fé a gente traz regras dentro do poder diretivo, que são regras de conformidade, que tem um fundamento básico no compliance. Então as coisas não se separam mais. E o direito digital, as regras digitais também precisam ser estipuladas. Certo. Doutora, na condição de advogada trabalhista, a senhora já se deparou alguma demanda judicial que já inicialmente se deu por conta do uso da inteligência artificial? No meu escritório não, mas em escritórios de colegas já, por conta de viés discriminatório. Então a gente tem dentro do setor de recursos humanos, a gente tem diversas situações em que não podem ser permitidas as seleções, né, os recrutamentos com viés discriminatório. E até no curso que eu dou aqui na pós-graduação em LGPD, eu trouxe exemplos de empresas nacionais e empresas internacionais que foram punidas por algoritmo com viés discriminatório. Então, no processo de recrutamento foram utilizadas ferramentas digitais que descriminalizavam um certo tipo de categoria. Então, isso vai acontecer cada vez mais. Por quê? Porque por trás do algoritmo tem uma cabeça humana criando critérios. E esse critério pode ser um critério com viés machista, com viés homofóbico, com viés discriminado de, por exemplo, pessoas com portadoras de necessidades especiais, deficientes. Então, a gente precisa ter uma cautela com o uso dessas ferramentas. Certo. Passar para a colega Célia agora. Doutora Verissa, como nós poderemos encarar do lado do empregado que utiliza da inteligência artificial para aprimorar um trabalho, como, por exemplo, usar para correção ortográfica, ou até mesmo aquele empregado que tenta usar a inteligência artificial para se desprender de certos afazeres? Bom, como eu disse lá na minha introdução, se é permitido ou não é permitido? Primeiro ponto que o empregado tem que saber. Aquela empresa autoriza ou não autoriza o uso das ferramentas de inteligência artificial? E se ela autoriza, qual o limite? Então, partindo do pressuposto que nunca foi falado a respeito, o que é perguntado, o que é combinado, é mais certo. Então, aquela coisa, não custa nada eu perguntar. Deixa eu perguntar para o meu líder imediato se eu posso utilizar o ChatGPT para revisar, por exemplo, um relatório. Se ele não vê problema nisso, ok. Por quê? Porque a empresa ela pode regular o que é e o que não é permitido. Certo. E a senhora acredita que nossas leis trabalhistas, na forma em que elas se encontram hoje, elas podem lidar com esse avanço significativo tecnológico frente a essas inteligências artificiais, ou será necessária uma remodelagem? Eu acho que hoje, assim, toda norma, toda lei, toda regra, toda normativa, ela é pautada em princípios. Quando a gente traz o direito digital, a Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei Geral de Proteção de Dados nas relações de trabalho, elas precisam ser interpretadas dentro dos princípios trabalhistas. Então, partindo do pressuposto que os princípios são as bases jurídicas e as normas, elas são adequadas de acordo com a demanda da sociedade, é natural que novas situações demandem novos regramentos. Então, assim a gente tem ao longo de todo o ordenamento jurídico brasileiro. Tivemos constituições que foram reformadas, tivemos códigos que foram atualizados, Código Civil de 16, Código Civil de 2002, CPC em 2015, CLT com a reforma trabalhista em 2017 e por assim vai. Então, tivemos agora recente Marco Civil da Internet, LGPD, e nós vamos ter regras novas. Se vai mudar da água para o vinho? Não vai mudar. Vão ser mudanças sutis de acordo com o caso necessário. Então, a gente não vai ter uma grande reforma para a introdução. Até porque, princípios de proteção do trabalhador já protegem, por exemplo, com o exemplo que eu falei do algoritmo. Então, o princípio já está lá, a regra já está lá desde 43, que é a nossa CLT. Então, um algoritmo agora está pautado e protegido por um princípio que existe, há décadas.
Então, quando a gente interpreta a norma com o olhar do princípio, eu não vejo grandes alterações legislativas, mas basicamente teremos, com certeza. A partir dessa abordagem, né, encerramos a nossa transmissão do podcast CLTcast, né, ficando nossa imensa gratidão pela sua participação, por disponibilizar um pouco seu tempo, né, pela contribuição em construir o conhecimento acerca da temática, né, essa relação de trabalho e de emprego sendo impactada de uma forma ou de outra pela inteligência artificial e de uma forma entendendo como esse viés está sendo impactado sobre o nosso direito brasileiro. Já damos nosso muito obrigado e damos por encerrado o nosso podcast. Eu agradeço muito e eu deixo sempre uma reflexão, todas as vezes que a gente falar de inteligência artificial, a gente precisa ver com muita responsabilidade, porque o mercado de trabalho, a gente precisa ter o ponto principal, que é o valor social do trabalho. Existe uma enorme parte da sociedade que ainda é analógica. Existe uma enorme parte da sociedade que são pessoas que ocupam cargos operacionais. E o que a inteligência artificial e a própria digitalização traz? Ela traz a ocupação desses cargos. Então, o pensamento crítico não é nem só do campo jurídico, mas do campo mesmo de desenvolvimento político e social, nunca pode se desprender do valor social do trabalho. Então, se nós estamos modernizando e aprimorando e retirando postos de trabalho, onde nós iremos colocar as pessoas que estão sem esses postos? Então, nós não podemos jamais separar a modernização dos princípios básicos, valor social do trabalho, dignidade da pessoa humana e dentre outros. Então, a reflexão que eu deixo aqui para você é até que ponto a tecnologia é benéfica. Na minha opinião, ela é muito benéfica, desde que nós não esqueçamos do lado social do trabalho. Muito obrigado. Eu que agradeço, espero um convite em breve para retornar aqui, foi muito bom. Obrigada.